de uma maneira rápida, você vai conseguir ligar para os seus clientes, fechar a venda, seja na cold call, seja na call que for, entendeu? O que acontece? Às vezes as pessoas mistificam muito, acham que tem várias técnicas, mas na verdade a gente tem que saber o básico para depois ir aprimorando. Então aqui eu vou te ensinar o básico de uma ligação. O princípio para você ter um começo, meio e fim bem elaborado, não travar muito, só entender o que você está fazendo. Isso já é um ótimo começo, é como você vai conseguir realmente conduzir bem a sua ligação. Então, alguns pontos básicos. A energia, a forma como você fala. Tem um estudo que fala que a pessoa consegue até sentir se você tá sorrindo numa ligação. Então, a primeira coisa que eu vou te dar aqui como dica é: oi, bom dia, tudo bem, né? Tá morrendo, nem faz a ligação. Tá com energia baixa? Entrou na ligação, entendeu? Olá, bom dia, que bom falar com você, olha, aqui é a Ana. Então, a primeira coisa é fazer uma ligação com uma energia boa, se apresentar e, se você já tem o nome do cliente, falar o máximo de vezes possível. Se você não tem, não precisa já perguntar logo de início. Dá uma quebrada de gelo e aí depois você faz a pergunta. Essa é a primeira parte. Esse vídeo ele vai ser super rápido em comparação àqueles vídeos de 30, 40 minutos, não vai ser uma aula, vão ser dicas rápidas. Porém, eu quero que você anote e já coloque em prática o quanto antes, porque às vezes a gente aprende muita coisa e não acaba aplicando nada. Então, a primeira coisa é que a gente tem que aprender e aplicar. Essa é realmente a sabedoria e a inteligência que a gente tem que ter. Beleza, liguei pro cliente com energia, falei o nome dele, me apresentei. A segunda coisa é que a gente tem que conduzir com algumas perguntas, porque se fica um monólogo, aquela ligação fica chata, fica muito engessada. Então, às vezes o cliente nem tá mais prestando atenção em você. Então, eu sempre pego o nicho que você tem, anoto 2, 3 perguntas, deixa anotadinho, pra vocês verem que eu nem tô mentindo. Eu ligo praticamente todos os dias pros clientes aqui da empresa do meu marido, da nossa empresa, né? E eu tenho sempre uma colinha para clientes que já conhecem a empresa e uma colinha para clientes que não conhecem a empresa. E ele tá aqui. Sempre que eu vou fazer a ligação, às vezes eu olho porque minha cabeça ela tá cheia de coisa, eu não vou conseguir lembrar de tudo, do roteiro. Então eu gosto de ter essa colinha aqui comigo. A terceira coisa é: quando o cliente vai respondendo, vai criando uma intimidade, você tem que sentir se você consegue prolongar um pouco mais a ligação ou se você tem que fazer uma ligação mais rápida. Então, poxa, o cliente tá dando resposta curta, você tá vendo que ele tá com pressa? Adianta a sua apresentação, faz uma apresentação mais enxuta. O cliente tá conversando e tudo, vai criando conexão, vai entendendo a dor dele, sabe? Vai se aprofundando. Tem cliente que às vezes eu termino a ligação em 3 minutos, tem cliente que às vezes leva 10 minutos e eu ainda nem fiz minha apresentação. É bom? Nem sempre é bom a gente fugir tanto, mas tem clientes que dá certo, tem clientes que são amigos, é tipo, tá em uma loja. Não sei como é a sua venda, se você é um atendimento presencial e aí tem que fazer ligação, ou se é só ligação, mas aqui, como eu já trabalhei com os dois, eu sei que tem clientes que são presencialmente mais ríspidos e aí você tem que fazer aquela apresentação assim, pisando em cima de ovos, né, mais delicada e mais rápida. E tem clientes que você, vem aqui, é uma amizade, você quase falta abraçar, beijar o cliente ali. Então, é a mesma coisa. E a gente entender isso faz com que a sua apresentação dê certo mais vezes. Então, você tem uma taxa de aproveitamento melhor. Beleza, passamos outro tópico. Então, a gente passou o tópico de energia, falar o seu nome do cliente, fazer uma sondagem, entender o tempo de apresentação. Quando a gente faz uma apresentação, a gente tem que entender que é em cima da dor e dos benefícios. Você não precisa entrar só na dor do cliente, né? Porque aí fica uma apresentação negativa. Mas a parte que você pega essa apresentação, coloca em cima do que tudo ele te falou lá, que não tava tendo Vou dar exemplos aqui. Poxa, não tava tendo uma saúde tão boa e aí ele gostaria de melhorar assim. Tô colocando minha apresentação em cima do que ele mesmo me falou. Já é excelente. Fiz a apresentação, eu continuo na parte de negociação. Sempre tente fechar com o cliente o quanto antes. Às vezes sua venda é mais demorada, mas nunca custa a gente tentar. O tempo de venda, você tem que sempre saber
Qual que é? Poxa, eu preciso de 2, 3 ligações, vou já marcar a próxima ligação. Ah, eu consigo fazer na hora? Tenta fazer na hora. E os primeiros não pode doer, é um teste, venda é testar, treinar, repetir. Então, assim, nunca tenha vergonha e medo de pedir a venda. Então, tá na negociação, tenta fazer o fechamento. Não importa, porque se você acredita no seu produto, acredita que aquilo é uma coisa boa, que vai dar certo, vai trazer benefício para o seu cliente, não tem porquê você não querer fazer a venda logo ali. Então, essa parte do fechamento, eu vou dar duas dicas legais. A primeira do fechamento é que você pode usar alguns tipos de fechamento, vou falar, e alguns tipos de gatilho. Os gatilhos podem ser, por exemplo, o gatilho de urgência, poucas unidades, escassez. Pode ser um gatilho de autoridade, por exemplo. Eu tô nesse ramo há muito tempo, então eu acredito que você vai ter super confiança. Pode ser um gatilho de autoestima. Eu acredito que você vai ficar muito melhor assim, você me falou que precisava desse cuidado. Então, são alguns gatilhos, já foi a primeira dica. E a outra é o fechamento, que você pode usar um fechamento mais direto ou mais sugestivo. Vou colocar aqui um nome fictício. Dona Maria, pelo que você me falou, então, eu acredito que essa segunda opção seja melhor para você. O que você acha? Vamos fechar? Sem o vamos fechar é uma coisa sugestiva. Agora, se eu quero um fechamento direto, eu já vou, por exemplo, para a forma de pagamento. Perfeito, então, Dona Maria, que bom que você gostou. Olha, nas formas de pagamento, eu tenho cartão de crédito, débito, Pix. Você prefere qual dessas? Entendeu? Essa pergunta fechada só dá a opção dela fechar a venda e escolher entre essas opções, entre uma ou duas, entre uma ou três, entendeu? É no máximo isso. Então aqui, você já tem toda a estrutura da ligação que você tem que fazer. Ligação, ela não é para ser fácil, nem para ser muito legal. Poucas pessoas vão gostar. Se você gosta de fazer, nossa, eu amo fazer ligação, eu ainda não conhecia essa pessoa. A gente aprende a lidar com a ligação, a gente vê que é um processo que precisa ser feito para a gente alcançar o sucesso. E a ligação é ligar para 100, 10 responderem, 1 fechar. Então é tipo um funil que é muito grande, que você tem que fazer várias tentativas para ter um pouquinho de aproveitamento, para realmente ter um fechamento um pouquinho menor. Então é realmente um funil de vendas. Só que na ligação, muitas pessoas hoje em dia às vezes não querem atender, ou então não atende mesmo, ou então quer falar rápido, ou não sabe quem é você, tem medo de golpe. Esses são aspectos negativos. Só que os positivos são que você consegue fazer venda, você consegue criar awareness no seu cliente, porque você tá ali o tempo todo redirecionando, chamando atenção, enfim. E no caso, a ligação é um meio de prospectar cliente. Ou você vai porta a porta, ou você faz marketing digital, ou você liga, ou você manda um WhatsApp. Mas se você unir tudo isso, com certeza ainda vai ser melhor. Mas a ligação é um meio de a gente prospectar cliente, precisa ser feito. É melhor do que mensagem de texto, porque tem pouca conexão, você não tá falando na mesma hora que o cliente. Então, ligar ou chamada de vídeo é muito melhor do que uma mensagem de texto. Espero que eu tenha ajudado você nessa mini aula. E se você gostou, já segue e compartilha com alguém.